Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Beleza, maravilha. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao pessoal da faculdade por me dar essa oportunidade de apresentar. Agradeço ao professor Caio também, que me indicou. E, sem mais delongas, eu vou passar sobre um pouquinho da minha carreira, né? O que eu já trabalhei, por onde que eu já passei, e depois a gente já começa sobre a palestra, tá bom? Então, meu nome é Vitor Borba, eu trabalho como pesquisador tecnológico num centro de inovação do agronegócio, fica com a sede na cidade de Pompeia. E lá minha principal atividade é como arquiteto de soluções e desenvolvedor de sistemas, tá? E trabalho também com pesquisa tecnológica para desenvolver novas tecnologias. Como segunda atividade, eu sou professor atualmente na Unimar e trabalhei também como professor na FATEC de Pompeia, no curso de Big Data no agronegócio. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Univem, aqui na cidade de Marília. Também tenho mestrado em Ciência da Informação pela Unesp, aqui em Marília também. E fiz algumas disciplinas como aluno especial lá no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da USP de São Carlos. E atualmente eu estou entrando no programa de pós-graduação no agronegócio e desenvolvimento na Unesp de Tupã, para iniciar o meu doutorado aí. Então, meus principais temas de interesse durante minha carreira foram sempre relacionados à computação, a dispositivos de IoT, visão computacional, tecnologias para a agricultura, para o agronegócio. Isso foi sempre muito presente, muito forte durante a minha carreira. Tenho pelo menos aí uns 10 anos de carreira trabalhando como desenvolvedor, como programador e analista de sistemas. Como professor, ainda sou um pouquinho novato. Tenho aí 4 anos de experiência como professor. Tá bom? Então, como o tema da palestra que eu coloquei, defina seu GPS rumo a uma nova era, para contextualizar um pouco sobre esse assunto, nós temos que falar um pouco sobre o nosso planeta, né? Sobre como foram as eras anteriores, como foi o nosso passado. Não sei se todos aí se recordam, né, do ensino médio um pouquinho, sobre a aula de história aí, né, do ensino médio, história, geopolítica, certo? Então, para recapitular só um pouquinho aí, eu trouxe esse slide aqui com algumas eras. Então, nós temos uma era muito passada, a era do extrativismo, há 4.000 anos antes de Cristo. Nessa era do extrativismo, o principal poder, né, a principal moeda aí das tribos, né, do pessoal nômade, eram as pessoas. Então, quanto mais pessoas uma tribo tinha, mais poderosa, mais influente era essa tribo naquela era, que era a era do extrativismo. Então, as pessoas eram nômades, elas não tinham um lugar fixo, e quanto mais pessoas, mais forte era a tribo. Passada essa era, o povo começou a entrar na era da agricultura. Na era da agricultura, eles começaram a deixar de ser nômades, a cultivar seu próprio alimento, a estabelecer cidades, cidadelas. E a principal referência dessa época aqui é o Egito, a época da Mesopotâmia, tá? Idade Média. Então, nessa era da agricultura, o principal poder aqui era a terra. Então, as pessoas, as civilizações, elas brigavam por terra, né? Então, elas travavam guerras para atribuir novos territórios àquela civilização e assim por diante. Então, a moeda principal não era mais gente, né? Então, percebe que o poder ele não era mais gerenciado através da quantidade de pessoas, e sim da quantidade de terra, porque através das terras a civilização conseguia ter mais alimentos, a população vivia melhor, crescia melhor e assim por diante. Passada a era ali a era de 1400 ali, o ano de 1400, começa uma nova era, a era do capital, a era do capitalismo, do comércio, da indústria.
tá? E essa era é marcada por um grande avanço da indústria e dos mercados através das revoluções industriais, da criação de novos produtos e assim por diante, tá? Depois do surgimento da internet, da computação, que foi muito intensificado pelas guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Depois dos anos 2000, surgiu uma nova era, que era a era do conhecimento, tá? Então é a era que nós estamos vivendo atualmente, e eu acredito estar em transição aí, essa nova era também. Essa era do conhecimento, ela é marcada principalmente por alguns fenômenos, como o Big Data, o IoT, inteligência artificial e outras tecnologias que foram surgindo nessa era do conhecimento. E o principal fator que leva a isso é a inovação e a criação de serviços. Então, nessa era do conhecimento, o capitalismo ele deixa de seguir para criação de produtos para uma criação de serviços. Então, as empresas é perceptível isso na indústria, nas empresas, que elas começaram a migrar depois dos anos 2000 de produtos para serviços, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, tá? Então, só para trazer um panorama geral aqui de como que a civilização evoluiu para chegar no que nós estamos vivendo hoje, tá? Depois da Guerra Fria, por volta lá de 1980, o mundo ele começou a ter várias transformações, né? Principalmente relacionadas à computação. E isso trouxe ao que nós ouvimos dizer, não sei se vocês já ouviram falar, sobre o mundo VUCA, que é um mundo de grande volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse mundo VUCA, ele trouxe diversas transformações. Então, as empresas, elas não tinham mais tanta certeza daquilo que elas estavam criando. Então, um grande exemplo aqui disso daqui são os serviços, por exemplo, como Uber, iFood, todos esses serviços digitais que vocês conhecem hoje em dia, bancos digitais e por aí vai, que acabam transformando o mercado do mundo inteiro, gerando uma certa incerteza em diversas empresas, porque a qualquer momento pode surgir algo novo e que transforme totalmente o mercado, como essas outras empresas surgiram alguns anos atrás, tá? E junto com esse mundo VUCA, as empresas elas começaram a se transformar, né? A ter uma outra percepção, uma outra visão de mercado, e começaram a tratar a sua hierarquia de uma forma um pouco diferente. Então, no modelo industrial, esse que está à esquerda, era a forma como as organizações eram tratadas. Algumas ainda permanecem com essa plataforma, com esse modelo de organização hierárquica, na qual eu tenho o conselho, o presidente, que estão alinhados com os propósitos e valores da empresa, e abaixo deles, hierarquicamente, diretores, gerentes, supervisores, a execução, a operação, certo? Nesse modelo industrial, as transformações digitais, as transformações para qualquer que seja a área, são transformações mais lentas, que demandam de muito mais burocracia e permissões para acontecerem. Então, esses ciclos de transformação são um pouco mais longos. Tá? Já numa organização ágil, que é para onde as organizações estão migrando, ainda a parte de propósito e valores e visão acaba sendo mais focada no conselho, né? E em funcionários que têm um perfil mais empreendedor, que acabam indo para um cargo de liderança. Mas a parte operacional, ela acaba sendo horizontalizada. Então,
as pessoas acabam recebendo alguns papéis aqui diferentes de acordo com a sua aptidão, tá? Então, nesse modelo mais horizontalizado, as empresas conseguem ter transformações mais rápidas e, consequentemente, ciclos mais curtos de desenvolvimento de produtos e soluções, tá? Então, esse modelo mais horizontalizado, ele começou a surgir a partir ali dos anos 2000, com o surgimento aí desse conceito novo que é o mundo VUCA. Eu trouxe aqui alguns slides do Ricardo Guimarães, da Timos. Ele traz ele é um consultor de empresas, né? E eu achei interessante alguns slides dele, eu trouxe aqui para essa palestra, para trazer um pouco para vocês sobre a evolução do indivíduo, né? Então, ele trata a evolução do mundo em três classes, né? Que seria a evolução do indivíduo, evolução do mercado e a evolução da sociedade, tá? Então, evolução do indivíduo, ele traz alguns aspectos ali do lado esquerdo, e aqui em cada fase do indivíduo, como que ele se relaciona, tá? Então, na infância, o indivíduo, ele tem muita dependência, né? Dependência dos pais, dependência da escola, é caracterizado por uma evolução de dependência. Já na juventude, ele acaba atribuindo aspectos mais emocionais. Então, enquanto na infância o principal aspecto que esse indivíduo evolui é o aspecto físico e de inteligência, na juventude ele amadurece um pouco mais o lado emocional e ele ganha mais independência, seja na escola, no trabalho, aonde for. Já na sua maturidade, o indivíduo ele ganha um aspecto mais filosófico, com mais autonomia e interdependência, tendo uma visão mais geral da sociedade, da família, do planeta, sobre época, sobre gerações, certo? Então, o indivíduo, conforme o seu crescimento, né, e maturidade, ele vai ganhando novos aspectos, novas visões e mais interdependência. Já no mercado, isso acontece de uma forma muito parecida com a do indivíduo. Então percebe que ali do lado esquerdo são praticamente os mesmos itens, tá? Então uma empresa, quando ela está iniciando, né, uma empresa que está na sua infância, ela vai crescer muitas vezes num aspecto físico, vai ganhar mais corpo, vai ficar mais sólida, certo? E é muito dependente, né? Dependente dos funcionários, dependente da venda dos seus produtos, dependente do mercado regional. E muitas vezes essas empresas não têm tanta concorrência. Então é uma empresa que está abrindo em um mercado novo, algum produto inovador, algo que não tem tanta concorrência no mercado. Conforme essa empresa vai crescendo, outras empresas vão passar a ter visão sobre essa empresa e vai transformar esse mercado um pouco mais um mercado competitivo. Então a empresa tem que ter uma inteligência um pouco mais emocional e saber lidar com as adversidades. Então, isso traz para a empresa um pouco mais de interdependência, tá? E quando a empresa ganha um certo grau de maturidade, ela passa a ter relações com outras empresas. E ao invés de trazer um mercado competitivo, vai gerar um mercado coopetitivo, que as empresas cooperam umas com as outras e competem ao mesmo tempo. Ou seja, isso traz uma maturidade, uma autonomia para a empresa muito maior, gerando também a interdependência aqui das empresas, tá? E como sociedade é a mesma coisa. Então, a sociedade no passado era uma sociedade mais agrícola, né? Que era muito dependente daquilo que era produzido,
trabalhava com escambo, com trocas, e um aspecto de crescimento era muito mais físico, né? Depois passou para a era industrial, na qual essa evolução da sociedade passou a ser mais emocional e ter mais interdependência. Então, a sociedade, como um todo, passou a ganhar uma visão um pouco mais competitiva aqui. E por fim, acho que na era que nós estamos vivendo agora, as empresas, como elas deixaram de ser competitivas, estão sendo mais competitivas, isso reflete na sociedade de uma forma geral. Então, a sociedade tende a compartilhar muito mais e a gerar muito mais produtos e conhecimentos do que no passado. Então, no passado, a sociedade tinha muito a cultura de reter o conhecimento e não compartilhar. E isso é visto de outra forma atualmente. Desculpa. Continuando falando sobre as empresas, atualmente essas empresas, como elas pretendem competir com outras empresas, ela é vista como uma empresa, como um sistema. Então, como um sistema vivo, por exemplo, o corpo humano. Então, o corpo humano, ele tem vários sistemas, né? O sistema cardiovascular, respiratório, nervoso, sistema excretor, urinário, esquelético, muscular. Então, uma empresa, ela é vista como diversos sistemas, assim como um corpo humano. E levando isso em consideração, essa empresa, ela pode ser considerada como uma empresa viva, ou seja, se você tiver alguma coisinha que está fora do lugar, essa empresa, aos poucos, ao longo prazo, ela vai sentir falta disso, vai sentir a dor disso. Então, experimentem, por exemplo, colocar uma pedrinha minúscula ali dentro do sapato, e no qual, no começo, pode parecer que não incomoda tanto. Mas a longo prazo, essa pedrinha minúscula ali dentro do sapato, ela vai causando uma dor muito grande. Então, na empresa, isso acontece da mesma forma. Então, a empresa, como uma empresa viva, ela precisa tratar todos os seus sistemas de uma forma globalizada, certo? De uma forma integral. Então, as empresas do passado, elas eram consideradas empresas máquinas, empresas que têm engrenagens, que eu consigo simplesmente trocar uma engrenagem por outra e minha empresa volta a funcionar da mesma forma. E o foco dessas empresas do passado era na execução. As empresas do futuro, são essas empresas vivas, o foco delas também é na execução, porque se a empresa não executar, não tem o que entregar, certo? Mas também é na negociação. Então, imagina uma empresa que gera um determinado conhecimento, só que esse conhecimento ele tá preso em alguma pessoa, ele está preso em alguém. Alguém aprendeu aquilo e levou para a empresa. Imagina na empresa do passado, uma empresa em formato de uma empresa máquina, que essa pessoa é desligada ou ela vai para outra empresa, todo esse conhecimento vai junto com a empresa. Isso no mundo administrativo é visto como gestão de conhecimento, e as empresas estão trabalhando isso de uma forma muito mais forte atualmente, justamente para tornar a empresa mais viva, para esse conhecimento não ficar em uma pessoa específica, em uma engrenagem específica, e sim fazer parte daquele organismo que é a empresa, certo? E com isso, as empresas elas acabam levando o poder muito mais para as pontas do que no topo da empresa. O que acontece? Quando eu levo o poder para as pontas da empresa,
Aqui está um exemplo de um soldado americano. Esse exemplo do soldado americano é legal porque os Estados Unidos ele é visto como um país, né, que se preocupa muito com a segurança, né? Isso desde da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E quando teve o atentado das Torres Gêmeas, os Estados Unidos já eram uma grande potência e se vangloriava, né, sobre a sua segurança e tudo mais. Só que eles acharam uma brecha e conseguiram quebrar esse sistema de segurança americano, resultando no ataque lá das Torres Gêmeas. A partir daquele momento, os Estados Unidos começou a investir muito mais em segurança, investir muito mais no soldado que está lá na ponta, porque aquele soldado que está lá na ponta, ele traz muito mais informação para o Estado, para a empresa, do que um general que está dentro de um quartel, por exemplo. Tá? Então, as empresas acabam investindo muito mais nas pontas, porque a ponta é quem vai trazer informação que vai alimentar essa empresa. Então, as empresas do passado tinham esse poder no topo, né, da hierarquia, na qual um diretor, um gerente executivo tinha o poder ali, a decisão de escolher para que rumo ia, qual tecnologia ia ser usada e assim por diante. Já nas empresas do futuro, esse poder está nas pontas, ou seja, as pessoas que estão na execução têm muito mais liberdade, muito mais poder de decisão dentro das empresas. E com isso, as empresas levam o foco do seu desenvolvimento, das suas soluções, muito mais para as pessoas, para quem é o alvo realmente, para quem é o cliente que vai utilizar aquilo. E falando sobre foco nas pessoas, aqui pegando um gancho sobre essa evolução das empresas, eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque as pessoas elas ganharam muito mais poder, eu não digo somente em âmbito empresarial, mas em âmbito global mesmo, com a evolução da internet, né, e a evolução da computação. Aqui tem uma grande diferença, aqui visivelmente é uma foto já um pouco antiga, tem quase 10 anos, da eleição do Papa Bento, de 2005, e a eleição do Papa Francisco, em 2013. E é visivelmente grotesca aqui a diferença da tecnologia nessa imagem, tá? Então, em 2005, algumas pessoas ali com câmeras digitais ou talvez até mesmo analógicas, e em 2013, pessoas já com diversos celulares, smartphones, tablets, conectados ali diretamente na internet, gerando conteúdo a todo momento, e isso trouxe uma grande revolução na sociedade, como eu já disse em alguns slides anteriores, que foi o fenômeno aí do Big Data, né? Esse fenômeno do Big Data, eu gosto de trazer esse slide para exemplificar, eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar sobre Big Data, já tem até um conhecimento um pouco mais avançado sobre isso, mas esse slide aqui é de 2017, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ele mostra a quantidade de conteúdo gerado no mundo pelas redes sociais, em 1 minuto. Então, a cada minuto, tinha 400 horas de vídeos enviados para o YouTube e mais de 700 mil horas de vídeos assistidos durante 1 minuto. Isso no mundo inteiro. Netflix, 87 mil horas. Isso em 2017. Imagine hoje, em 2022, né? Esses números são muito maiores, né? Muito mais expressivos. Tá? Esse fenômeno do Big Data, ele levou a sociedade a se transformar de uma forma muito rápida. Então aqui tem um exemplo do centro de operações, lá da Prefeitura do Rio de Janeiro, que usou tecnologia, usou inteligência artificial, usou
os dados aqui, né, da cidade para comandar as operações ali no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Durante o Covid também nós vemos esse uso dos dados, né, e da tecnologia de uma forma muito forte. Esse slide aqui está um pouquinho defasado. Esse daqui eu já atualizei com os números de hoje mesmo, tá? Mas o que eu gostaria de trazer com isso para vocês é que os dados, eles são utilizados em diversas áreas. Então, como onde eu trabalho, né, no centro de pesquisa, nós acabamos pesquisando em diversos setores. Então, setor, por exemplo, como segurança, como redes sociais, como saúde. Então, os dados eles podem ser usados em qualquer área e por isso eu acho que é importante essa interdisciplinaridade que esse evento traz por conta disso. Então, um dos tópicos que eu gostaria de aprofundar um pouco mais aqui com vocês é na área da agricultura, que é na área que eu trabalho atualmente. Então, na área da agricultura, esses dados são gerados principalmente por alguns dispositivos, como, por exemplo, estações climáticas, máquinas, até mesmo pessoas com celulares, sensores e por aí vai. Tá? E dentro disso, nós migramos aqui para uma área da agricultura de precisão. Essa agricultura de precisão, como o Molin definiu, que a agricultura de precisão utiliza da tecnologia da informação a partir de dados específicos, georreferenciados em sua maior parte, sendo possível reduzir custos e trazer benefícios não somente para o agricultor, mas também para o meio ambiente, reduzindo, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Tá? Então, a agricultura de precisão, ela surgiu nos últimos anos, ali a partir dos anos 2000 praticamente, junto com essa expressiva massa de dados que vem sendo gerada. Então, nós saímos aqui de uma agricultura mecanizada, né, principalmente ali por tração animal, depois fomos para a agricultura mecanizada motor combustão, depois a agricultura 3.0 com sistemas guiados, e para hoje uma agricultura 4.0 com fazendas conectadas. E qual que é a meta disso? A meta é transformar os dados, as informações que são geradas ali, em conhecimento para a tomada de decisão. Tá? Então, por exemplo, aqui, identificar um nível de infestação previamente de um inseto em uma determinada cultura, para fazer uma pulverização ali de pesticida, um defensivo, de uma forma mais amena, para que eu não tenha um gasto excessivo de defensivo e consiga controlar aquela cultura tendo uma perda menor ali na colheita, certo? Isso só é possível atualmente porque o produtor ele está muito conectado. Então, os produtores, as fazendas, eles estão cada vez mais estando conectados e utilizando mais tecnologias. Isso vem de uma mudança, talvez, geracional dentro das propriedades. Então, muitas vezes os filhos dos produtores que estão assumindo agora a propriedade, eles estão muito mais munidos de tecnologia, estão muito mais antenados aí às tecnologias de informação. Então, aqui tem alguns dados da Embrapa de 2018, e fala, por exemplo, que 7 de cada 10 desses produtores acessam a internet, 65% deles utilizam Android, quase 80% deles acessam a internet diariamente, ou seja, todo dia está ali conectado. Quase 90% aqui ficam conectados durante a semana, e no fim de semana ali apenas 13%. Tá? Então aqui tem diversos dados sobre
quantidade desses produtores aqui conectados. Isso traz muitas oportunidades dentro da agricultura em diversas áreas, desde da área de coleta de dados, como por exemplo voos com drone, dispositivos IoT no campo, estações microclimáticas e por aí vai, dados de satélite, dados de tratores, né? Até mesmo a interpretação, então sistemas que interpretam esses dados e até a aplicação. Então, isso forma um ciclo de agricultura de precisão muito interessante, porque esses dados são retroalimentados dentro da agricultura. Então, desde quando eu faço a coleta, a interpretação e a aplicação desses dados, e a aplicação, né, correção efetiva ali no campo, isso gera novos dados para um modelo de inteligência artificial, por exemplo, trabalhar novamente e gerar uma nova interpretação e, consequentemente, uma nova aplicação. Certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos, no próximo slide, de projetos do SIAG. Então, aqui tem alguns exemplos da agricultura e da indústria. Não sei se dá para ver de uma forma muito clara no slide, mas são projetos principalmente com Deep Learning, inteligência artificial aqui. Então, o primeiro exemplo ali de cima, que está meio verdinho, é de identificação de plantas daninhas dentro de uma cultura de milho. Logo à direita tem um projeto de identificação de bombonas numa linha industrial. Então, são tanques de combustíveis ali, tanques de combustível, e ele identifica, por exemplo, a quantidade de tanques que está na linha de produção e quantos deles são embalados para transporte, por exemplo. No de baixo tem algumas raízes de plantas ali para identificação de nematóides, utilizando o Deep Learning. Temos ali também do lado esquerdo alguns recortes ali de uma área de produção de laranja. Então, essa área é de identificação de linha de plantio para navegação autônoma de robôs. Do lado direito, onde tem uma linha azul e vermelha, isso era um GIF, né? Era um vídeo de navegação autônoma dentro do campo. Então, a navegação autônoma hoje é um grande desafio aí no campo, por uma questão de ela não ser uma navegação estruturada como para os veículos autônomos dentro da cidade. Então, imaginem que na cidade tem asfalto, tem as linhas, isso é reconhecível computacionalmente de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. No campo, esse ambiente é muito mais adverso, tem muito mais complicação para fazer essa navegação autônoma ali dentro do campo. Tá? Isso traz diversos trabalhos aí nessa área, principalmente de visão computacional e robótica. À direita dessa imagem tem até alguns quadradinhos ali, também utilizando Deep Learning para classificação de melanoma. Então, na área da saúde, aí, identificar câncer de pele, especificamente o melanoma, através de Deep Learning. E por último, aqui no canto inferior direito, a detecção de pragas em mosaicos, né? Então, é muito parecido com a primeira imagem lá de cima, que tem os contornos verdinhos. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento da tela, que antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de trazer um outro conteúdo aqui, que está aberto no meu navegador. Tá? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Beleza. Deixa eu compartilhar a minha outra tela aqui.
Vocês estão vendo minha tela? Então aqui são os dados do Covid, que eu falei para vocês, atualizados, né? A pesquisa do Google, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, do Covid, ele já traz vários dados aqui, não somente o pessoal que é mais antigo aí conhece. Antigamente o Google trazia só essa parte de baixo aqui, ó, com as pesquisas em formas de link. Hoje, qualquer coisa que você pesquisa, ele já traz muito conteúdo relacionado aqui, né? Ele traz vídeos, ele traz notícias, traz gráficos, traz imagens. Então vai trazer diversas informações aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como eu trabalho aqui em Pompeia. Esse centro de pesquisa, o CIAG, ele foi fundado pelo Grupo Jato. Então, eu gostaria de trazer aqui um pouco para vocês observarem sobre a história do Grupo Jato. Então, o Grupo Jato, ele começou aqui com a imigração do Shunji Nishimura para o Brasil. E aqui no Brasil, ele começou assim o grupo de fato da Jato através da manutenção dessas polvilhadeiras aqui. Elas jogavam inseticida em pó no campo. Então ele começou consertando e ele fez uma adaptação para colocar essas polvilhadeiras nas costas, porque antigamente elas ficavam na frente, né? E o operador ali inalava aquele veneno em pó com muita facilidade. Então, dessa forma, jogando para as costas, ele trouxe uma grande inovação aqui para a agricultura. E com isso nasceu a Jato. Então, ele começou a fabricar principalmente esses costais. Esse aqui é um dos primeiros aqui que foi fabricado do Grupo Jato. Depois disso, ele passou para a construção de diversos produtos na área agrícola, desde tratorizados, né, implementos que são puxados por trator, até mesmo depois implementos automotriz que tem o próprio motor no implemento, como esse exemplo aqui. E por aí foi criando novos produtos. Depois disso, por volta dos anos 2000, a Jato é uma empresa que tem uma pegada inovadora muito forte. Então, ela está sempre em busca de novas tecnologias, de novos ares. Então, após os anos 2000, começou a investir em tecnologia de GPS, barras de luz, e por aí foi, dentro dos implementos. Em 2007, começou o desenvolvimento do primeiro trator autônomo da Jato, que foi lançado aí esse ano a público, que é o Jave. Então ele começou o desenvolvimento lá atrás, em 2007, 2008, e foi lançado aí nesse ano. E a Jato, nos últimos anos, ela tem focado o seu negócio não somente em produtos, mas também em serviços. Então, a Jato desenvolve sistemas, soluções, né, de veículos, de pilotos automáticos, de consultorias, e está vindo com uma nova solução integrada aqui para a agricultura 4.0, que é o Jacto Next. Então, percebe que mesmo uma empresa do setor industrial está se transformando aqui em uma empresa provedora de serviços também. Então, o foco da empresa deixa de ser somente produtos, né? Então, maquinário agrícola aqui, e passa a ser também produtos de agricultura de precisão, como, por exemplo, serviços, né? Serviços, treinamentos, predições, né? Inteligência preditiva, uma consultoria. Então, passa a oferecer também serviços, tá? Deixa eu trazer de volta aqui o slide.
Já vamos caminhando para o final aí do meu discurso para vocês. Só um momento. Então, sobre esses projetos aqui que eu exemplifiquei para vocês, que utilizam em sua maior parte aqui Deep Learning, né, classificação de imagens, todos eles têm uma interface para o usuário. Então, todos eles acabam sendo disponibilizados através de um sistema web, por exemplo, utilizando Java como back-end, Angular, tecnologias como React também, para o usuário conseguir acessar esses dados e interagir com esses sistemas inteligentes, tá? Eu trouxe para vocês os dados sobre Covid e falei também sobre o mundo VUCA para contextualizar a nova era que nós entramos aí depois da pandemia. Com a pandemia, o nosso mundo ele está em transição aqui entre o mundo VUCA e esse novo mundo que é conhecido como BUNNY, que é um mundo que é traduzido aqui pelas iniciais, né, de Brittle, Anxious, Non-Linear e Incomprehensible. É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse mundo BUNNY, ele surgiu aqui após esse cenário pandêmico que nós passamos e ele não surgiu do nada, tá? Então, esse cenário pandêmico que nós passamos, ele já era um pouco previsto há alguns anos atrás. Então, deixa eu trazer aqui. Vocês estão vendo minha tela falando sobre o ciclo de Kondratiev. Esse ciclo é um ciclo apresentado principalmente por economistas, tá? Que fala que o mundo, a cada 50, 60 anos, mais ou menos, ele sofre grandes transformações. Então, desde lá de 1700, existe esse conceito aqui desse ciclo de Kondratiev. E esse ciclo, por alguns anos, ele tem se repetido, né, e acontecido. Aconteceu, por exemplo, com a Primeira Guerra Mundial, aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, e aconteceu novamente ali nos anos 2000, mais ou menos, com uma grande crise, né, global financeira. Tá? E em 2020, nós tivemos a pandemia, então a parte baixa aqui do ciclo de Kondratiev, aonde se inicia uma grande oportunidade, na verdade, de crescimento e de descoberta de novas tecnologias. Então, atualmente, essa época que nós estamos vivendo agora é uma época que vão ser descobertas, vão ser construídas novas tecnologias e novas oportunidades em todo o mundo, tá? Então aqui eu trouxe um slide sobre esse ciclo, principalmente nos Estados Unidos, né? E com a China ali também envolvida, a Alemanha também, que fala sobre a oportunidade de crescimento agora de 2020 até 2045 praticamente. É um pouco imprevisível, né? É muito, muito imprevisível, mas de acordo com esse ciclo de Kondratiev, é uma era agora, a gente começa uma nova corrida tecnológica, podemos dizer, muito grande, muito forte, que já vem sendo percorrida aí, principalmente pelos Estados Unidos e pela China, né, que são as grandes potências aí mundiais. E é perceptível isso através, principalmente dos Estados Unidos, do projeto Artemis, que não sei se vocês conhecem um pouco sobre mitologia grega,
Mas a Artemis, ela é a irmã gêmea do Apollo, e o Apollo foi construído lá, é um projeto, né, um programa, né, construído de corrida tecnológica, criado durante a Guerra Fria, como uma grande alavanca tecnológica para diversas tecnologias naquela época. Então, por volta ali o programa Apollo, ele foi criado em 1960, finalizado ali em 72. Então, se nós voltarmos aqui o slide para aquela época, é uma época de declive aqui no nosso gráfico, né? Nesse gráfico aqui é uma época de declive, que com relação à indústria, né, as revoluções das indústrias. E nesse gráfico aqui, é perceptível que essa época era uma época que estava crescendo aqui, então de crescente tecnologia. Então, para o programa Apollo, ele alavancou muita tecnologia aqui durante a Guerra Fria, e essa tecnologia se perpetuou até os dias de hoje, aí, praticamente, com esse ciclo de Kondratiev. O programa Artemis, ele vem como uma irmã gêmea do programa Apollo, justamente para esse novo ciclo que está iniciando. Para uma nova corrida tecnológica, para trazer novas tecnologias dentro do mercado. E o pessoal de tecnologia, né, as empresas, acabam utilizando esse gráfico aqui do Gartner. Esse aqui é o último gráfico do ano de 2022, que mostra as tendências tecnológicas dos próximos anos. Então, temos aqui, por exemplo, Digital Twin, o gêmeo digital, que vai utilizar muita robótica, muita visão computacional, o metaverso, tecnologias de telemetria aberta, dinâmicas de governança, que mais? NFTs, processamento descentralizado, identidade descentralizada. Então, algumas tecnologias que estão em hype aqui, em crescimento atualmente e vão se perpetuar aí por mais alguns anos, tá? Então, para finalizar aqui sobre o mundo Bunny, então lembrando que o Bunny é um novo mundo frágil, muito ansioso, não linear e incompreensível, e que precisa de pessoas capacitadas, resilientes, que perseverem aí no objetivo, pessoas com bastante atenção e empatia com o próximo, com as outras pessoas. Por ele ser um mundo não linear, nós precisamos trazer muita adaptabilidade, contexto para esse novo mundo e bastante transparência e intuição para tentar deixar esse mundo um pouco mais compreensível. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me ouvir. Desculpa se foi um pouquinho maçante a palestra. Tentei ser o mais conciso possível aí. Obrigado, pessoal. Oi, Vitor, tudo bem? Obrigado, Vitor, mais uma vez. É bastante complexa, né? A gente entende. Travou aí, travou dele. Eu tô ouvindo. Eu trago bastante a parte de tecnologia 4.0, né, da indústria 4.0, principalmente na área de alimentos, que é uma área que está crescendo muito. E eu convivo com essa área dia a dia, né? Eu sou auditor, então eu faço a parte de auditoria das grandes empresas como Brasil Foods, né, que é a BRF, que é a junção da Sadia e da Perdigão, já fiz auditoria na JBS, e a gente vê que a tecnologia está muito empregada dentro disso aí. E falta profissional, cara, nessa área. E eu vejo aí na sua palestra, né, não sei qual é o nível de computacional que é exigido, porque essas grandes capturas de informações, de dados, elas vão para um centro tecnológico, acredito eu.
sei se você está dentro dessa tecnologia, eu queria saber o que é o seu armazenamento lá, se você trata esses dados na nuvem, ou se essas fazendas interligadas, elas têm sua própria condição local de computacional. Legal, muito boa pergunta. Atualmente, assim, não tem como falar sobre Big Data e não ter esses dados em nuvem, né? Então, esses dados atualmente, não só dentro do centro de pesquisa que eu trabalho, mas dentro de muitos centros de pesquisa no mundo, são armazenados em infraestruturas de nuvem e muitas vezes distribuídas. Então, esses data lakes, né, são chamados de data lakes, são compostos por dados de diversas fontes, né, e que são interligados dentro de algum contexto. Então, por exemplo, o que você falou sobre fazendas conectadas, né? Essas fazendas conectadas, elas produzem os dados e não necessariamente armazenam os dados localmente nelas, tá? Então, elas vão gerar esses dados e armazenar em alguma nuvem, por exemplo, na AWS, no Google, na Microsoft, em qualquer um desses serviços provedores aí de infraestrutura em nuvem, tá? E por isso acho que é importante para o pessoal ter essa visão de arquitetura de sistemas. Porque uma solução não é composta somente por um aplicativo ou somente por um sistema web. Ela é composta por diversos equipamentos, aí, diversas arquiteturas conectadas para formar uma solução um pouco maior. Muito obrigado. Alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Meu amigo aqui que trabalha com isso? Trabalha na parte lá ou não? Essa parte só de mapeamento. Só de mapeamento. Então, geomapeamento dentro dessas fazendas, né? Você faz através de drone, né? Isso, também. Com drone, com satélite. Às vezes, pontualmente, até mesmo com smartphones, o pessoal tem utilizado bastante no campo. Por mais que tenha falta de conectividade, né, o GPS, muitas vezes, ele funciona muito bem do smartphone. Por mais que não tenha uma precisão muito grande, esses dados georreferenciados por smartphone, eles trazem muita informação para a gente para trabalhar no campo. Entendi. Vitor, muito obrigado. Você está na Unimar, Vitor? Você está trabalhando Não, lá? hoje eu estou em casa. Você está trabalhando lá? Eu estou trabalhando na Unimar, atualmente estou com a disciplina de projeto integrador e de interação humano-computador. Bacana. Meu cunhado foi diretor da engenharia aí por um bom tempo. Legal. Eu dei aula na engenharia também, sobre inovação. O Odair, não sei se você conhece o Odair, não. Conheço. Professor aqui da casa. Isso. Tá bom, então agradeço, Vitor. Uma próxima oportunidade, gostaria que você estivesse com a gente, tá? E se precisar também do nosso palestrante aí, do nosso serviço, para atender vocês lá na Unimar. Sou um parceiro forte da Unimar. Tem ali o Alexandre, o Moranguinho, o pessoal lá, tudo preso, esse pessoal tudo é da minha área, da minha parte. Lá fiz também na Unibem, meu mestrado foi na Unibem. Né? Se precisar aí da nossa equipe, nós estamos aí para ajudar também. Vocês montaram um ciclo tecnológico recentemente, né? Só que eu fui avisado depois e não consegui ir. Sim. A gente está, dentro da Unimar, está tendo diversas ações com relação à inovação. Então, nós criamos um centro tecnológico, atualizamos nossos laboratórios, vamos criar também um centro maker, né, para desenvolvimento maker. Então tem bastante ação legal aí acontecendo na Unimar. Acho que é legal essa interação aí entre as universidades, até mesmo não somente na graduação, né, mas também nos programas de pós-graduação aí. No próximo evento, você me mantém informado, eu vou levar a nossa turma aí. Beleza, tranquilo. Eu vou pedir para o Caio também manter esse contato aí. Acho que fica mais fácil. Tá bom, obrigado, meu filho. Valeu.
eu agradeço. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.